O Eduardo ainda, na entrevista ao Globo, ele disse, não, o empresariado do agro não está falando comigo, não estou nem aí, está dizendo que tudo bem, let it be. Me deem o negrito aí. Ele disse, tenho recebido parabéns e tido muito apoio nas redes sociais. As pessoas entendem que há um sacrifício a ser feito e que o pior mal é essa ditadura de toga comandada pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso. Ditadura de toga. Eu ainda voltaria a isso hoje, porque quem chama ditadura, quem chama democracia de ditadura é porque quer chamar ditadura de democracia, né, vai bem, Nerto? Sim. Porque eles não queriam dar o golpe aqui em nome da democracia? E eu vou ter que lembrar o preâmbulo do AI-5, que eu arrumei para vocês o texto original, que eu vou mostrar aqui. Sabe do que falava, vai bem? Do quê? A ditadura absoluta, Arthur? Democracia. Claro. Né? E o Haddad comentou essa coisa do Eduardo. Faça a cabeça, hein? O ministro da Fazenda criticou hoje de manhã as novas declarações de Eduardo Bolsonaro e cobrou que o empresariado ligado a Bolsonaro lute contra as tarifas. Eu confesso preocupação com a ação da família Bolsonaro nos Estados Unidos. Hoje tem uma entrevista muito forte, né, da família Bolsonaro, do Eduardo, ameaçando agora o Congresso Nacional, né, e dizendo que o empresariado brasileiro do agro não está em contato com ele, pedindo um arrefecimento das tensões entre os dois países, que seria o mais adequado, né? O pessoal ligado a eles trabalharem junto conosco para distensionar as relações e tratar o que é a política na política, o que é a economia na economia. Essa mistura é que está atrapalhando, né? Gente, o que é de errado na fala do Haddad? Quem foi que misturou as duas coisas? A política, a economia com a política. E aí... Olha aqui. Estou falando de forma genérica, tá? Não estou taxando ninguém. Eu tenho horror de gente frouxa. Diante de uma questão que é de fundamento, que é de princípio. É preciso ter um mínimo de clareza sobre as coisas. Quem é presidente de um sindicato tem de pensar, claro, no país, nas reivindicações que são possíveis, nas que não são. Mas ele tem que representar seus associados. Seja em que área for. Né? A resposta do presidente do CNI foi uma resposta frouxa. O que ele quer? Mágica? Do que eu estou falando? Em entrevista ao UOL, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, diz que não é papel do empresariado chamar a oposição para conversar. Para ele, essa função cabe ao governo Lula. O empresariado vai tratar dos assuntos empresariais, comerciais e técnicos, que é o que ele tem competência e lhe cabe cuidar. A parte política cabe ao governo, no seu entendimento não só com os Estados Unidos, como também com a parte política internamente. O que nós estamos fazendo é conversando com todas as contrapartes nos Estados Unidos e não exatamente no sentido de ajudar governo A, B, C ou D oposição. É no sentido de contribuir com as informações necessárias para o governo para que ele tome as medidas que devem estar sendo anunciadas hoje suficientemente capazes de minimizar ou até mesmo resolver o impacto que o tarifário está dando para uma série de empresas que não têm nem o poder econômico e muito menos a representatividade econômica para a economia dos Estados Unidos. Senhor Ricardo Alban, parece tudo certo na sua fala e, no entanto, está tudo errado. Eu vou dizer por quê. Claro que é o governo que tem que negociar. Agora, esse governo negocia com o Congresso também. Aliás, parte das medidas tem que passar pelo Congresso. E os senhores têm seus representantes lá. Note que eu nem estou chamando seus lobistas. Seus representantes. A mesma coisa vale para o agro. A indústria está mais mal representada
O senhor sabe disso. Reinaldo, não é pior representada, não. Está mais mal representada, depois procurem. E o senhor sabe disso. Agora, se vocês têm parlamentares com os quais vocês têm diálogo, vocês vão conversar. Ou por um acaso a CNI não tem um escritório em Brasília que fala com o Congresso. Senhor, eu vou fazer 64 anos, Vólio Bene, sei que não parece, claro, evidentemente, parece muito menos. Eu já trabalhei em Brasília. Eu sei como funcionam as coisas. Eu conheço, inclusive, os representantes de vocês lá. Eu não estou fazendo denúncia. É normal ter. Tem de ter. Seus representantes em Brasília estão calados? Esperando, e o governo. Vocês não podem conversar com o Congresso? Vocês não tem ninguém que vocês conheçam que está lá fazendo obstrução, não, invasão do Congresso? Não, claro que é o governo que tem que conversar. Agora, por que se faz uma associação empresarial, Vólio Bene, ou Arthur? Por que se faz um sindicato, se não para conversar com o poder constituído? Mas, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Uma epidemia de burrice? O bolsonarismo corroeu o cérebro de vocês até a hora de dar uma resposta? Para que é que existe... Não adianta ficar bravinho comigo. Por que é que existe um sindicato? Alguém me responda, por favor. O quê? Para fazer greve? Ah, não. Imagina uma greve de empresários lá fora. Não. Aliás, onde fica a sede da Confederação Nacional da Indústria, doutor? Fica em São Paulo? Vai, Bene. Estilo Malafaia. Vai. Senhor Alban, onde fica a sede da CNI, senhor? Fica no estado mais industrializado do país, que é São Paulo? Ou fica em Brasília? E fica em Brasília por quê? Agora para o piano, Vólio Bene. Senhor Alban, vamos ser razoáveis. O senhor tem de ter a coragem de defender o seu setor. Até porque o senhor estará entre aqueles que vão cobrar recursos públicos para as empresas. E eu poderia dizer aqui, que absurdo, salvem os trabalhadores, mas as empresas que se danem. Mas como eu não sou idiota, doutor, eu sei que se as empresas quebrarem a cara, os trabalhadores também quebram. Então, sim, eu vou defender recursos para as empresas. Agora, eu espero que o seu lobby lá em Brasília faça o trabalho também junto aos parlamentares de extrema-direita pelos quais alguns vocês têm simpatia. Se o senhor tiver alguma resposta razoável, pode me mandar, eu leio. Não me ofendendo. Vólio Bene, eu tô começando a gostar do piano, sabia? Eu fico fofo. Eu fico fofo. Minha mãe gosta mais. Não gosta quando você fica muito nervoso. Tenho medo que a sua pressão suba. Mas não sobe. Se é coisa que eu tenho boa, é a pressão. 11/7, Vólio Bene, invariavelmente. Mais tendente a cair do que a subir, graças a Deus. O Haddad cobrou também uma resposta dos governadores de extrema-direita. Pode botar o vídeo aí. E nós, mais uma vez, reiteramos o pedido de união nacional para defender os interesses nacionais. Isso tem que envolver os governadores de oposição, porque aqui não se trata mais de situação e oposição. Os estados estão sendo afetados. Então, os governadores que têm proximidade com a extrema-direita, eles têm que fazer valer as prerrogativas do seu mandato. Não é fingir que não tem nada acontecendo, se esconder embaixo da cama e desaparecer. Não dá para ser assim. O empresariado tem que agir também em relação à oposição. A oposição está atrapalhando o país. E não sou eu que estou dizendo, é a oposição que está dizendo. Eles estão dizendo que vão atrapalhar o país. Eles estão anunciando isso. Tá? Tem uma entrevista no jornal de um líder da oposição, da extrema-direita brasileira, dizendo que vai fazer o possível
para continuar atrapalhando o país. E não é? Já falamos disso aqui. Cadê os governadores de extrema-direita? Gravaram vídeos em apoio a Bolsonaro, cujo filho está lá financiado por ele, cavando mais punições ao país. Há algo de doentio numa adesão como essa, quando ela é contrária até aos interesses, muitas vezes, de representantes de classe. Não é? E o Haddad falou que o governo tem um plano, né? Vai, em breve, um plano, vai contemplar pequenos produtores, especialmente. Vamos lá. A Haddad afirmou ainda que o governo Lula deve editar uma medida provisória com um plano de contingência e priorizar os pequenos produtores. Ele afirmou que as medidas saíram hoje, aliás, da Fazenda para análise do Planalto. Saem hoje aqui da Fazenda, onde nós tivemos uma última reunião com o presidente para detalhar o plano. Falta tem um relatório que vai nos chegar do MIDIC na Casa Civil sobre a situação empresa por empresa, é um detalhamento que o presidente pediu, mas o ato em si não depende desse detalhamento, porque é um ato mais genérico, só na regulamentação e aplicação da lei é que nós vamos ter que fazer uma análise mais setorial e CNPJ a CNPJ. Então nós vamos ter um plano muito detalhado para começar a atender, sobretudo, aqueles que são pequenos e não têm alternativas à exportação para os Estados Unidos, que é a preocupação maior do presidente. É isso, e também tem, eu chamo aqui mesmo, meninos, ele diz que vai ter uma conversa marcada com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, né, para a continuidade das negociações. O Brasil está fazendo tudo certo, está querendo conversar. Coloca aí mais um pouquinho, vai lá. Eu tenho uma reunião marcada semana que vem, agora com data e hora já fixada, com o secretário Scott Bessent, né? Vai ser na quarta-feira, já recebemos o e-mail confirmando dia e hora, então oficializando o interesse em conversar. Remota, certo? Oi? Remota. Remota. Obviamente que a depender da qualidade da conversa, ela pode se desdobrar numa reunião de trabalho presencial, aí com os ânimos, né, já orientados no sentido de um entendimento entre os dois países, que nós repetimos, né, um relacionamento de 200 anos que não faz o menor sentido nós estamos vivendo nesse momento. Seguinte, a OMC, o governo recorreu à OMC, Organização Mundial do Comércio, contra as medidas, abriu um procedimento. O problema é que a OMC foi desmoralizada, né? Os Estados Unidos não indicaram o seu representante. A hora que chegar qualquer questão ao Conselho da OMC, não tem lá o representante dos Estados Unidos e, portanto, não se decide nada. Mas, de qualquer modo, é importante que tenha sido feita, que se tenha o recurso, né, para isso, né? Vamos ver o que pode acontecer, né?